Bom, gente, vamos aqui para mais um episódio do nosso PodCert. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? E para falar sobre esse assunto, que é o MEI precisa de contador, nós convidamos aqui o nosso amigo, aqui, o Rogério, né? Ele é contador. E hoje ele vai tirar essa dúvida muito comum que muita gente acha que não precisa, mas quem vai dizer é ele aqui, né? Então, obrigado, Rogério, aqui por ter aceito o nosso convite. Prazer, Newton. Fico muito grato pelo convite, né, de estar aqui com você aqui na Certip, no PodCert, para gravar esse podcast Sobre um tema muito importante, né? Que é muito, né? Porque questão hoje a de. gente tem milhões de empreendedores no meio, então que precisam muito de informação. E, infelizmente, embora tenha muita informação na internet, muitas delas são fontes que não são muito confiáveis, são Sim, fontes desatualizadas, são fontes que eles não devem seguir tanto sim. com. É. Precisa. Então, essas informações, né? Sempre precisa de um profissional, né? Para Sim, direcionar o microempreendedor. Porque hoje, quem tem uma empresa grande foi pequeno um dia, né? com Mas, certeza. mas assim, antes da gente entrar no assunto, pessoal, primeiro eu vou dar aqui a palavra para o Rogério se apresentar. Quem é o Rogério, né? Como foi que ele começou aí na contabilidade? Hoje ele tem um escritório de contabilidade em Teresina, né? E ele também trabalha muito no digital, é um contador aí tecnológico. Então se Perfeito. apresente aí para o Bem, pessoal. vamos lá. Meu nome é Rogério Osterno, eu sou contador aqui em Teresina. Tenho um escritório que é RBO Contabilidade, você pode me encontrar lá no Jockey, lá no My Office. E qualquer coisa, entrar em contato comigo lá pelo meu Instagram também. Vai aparecer aqui embaixo, Pronto, o perfeito. arroba. Aí você entra em contato lá comigo que a gente pode conversar. Pronto. E, bem, eu sou contador e sou formado lá pela Universidade Federal do Piauí, mas uma curiosidade, Newton, eu não comecei com contabilidade. Ó, olha aí. Eu na verdade, eu comecei com computação, exatamente por eu ser muito apaixonado por essa parte Tecnologia, né? exatamente, de tecnologia. Eu comecei estudando computação, porque eu pensava que era essa área Que que você ia seguir na sua carreira. isso. Só que eu depois descobri que a computação, a parte tecnológica, essa parte digital, era mais uma ferramenta para mim e não um, o fim, né? Não era o que eu Sim, queria fazer, era o que eu queria usar no dia a dia. Então eu entendi que eu precisava ter uma outra carreira que precisasse complementar, né? usar Sim. muito a tecnologia. E hoje, praticamente todas as áreas precisam da Sim, tecnologia, né? O sim. profissional que não tem a tecnologia e usa ela a seu favor, acaba que ficando para trás, né? E Verdade. você usou isso na contabilidade. E eu usei, e na verdade eu encontrei a contabilidade, me apaixonei já no primeiro período, né? Me Olha aí, formei lá na Universidade Federal federal. e no primeiro período eu me apaixonei, né? Me apaixonei pela contabilidade e vi que era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida, né? E não me arrependo, estou muito feliz com a minha Olha aí. profissão. É o contador digital aqui já. Estou Hum, feliz demais e felizmente porque a gente precisa realmente fazer uma coisa que a gente goste, com né? certeza. Porque se a gente não fizer o que a gente gosta, a gente não consegue entregar o que o É, cliente merece. acaba nem se tornando um trabalho, né? Porque você Não, faz o que gosta ali, as horas vão passando, né? E verdade. eu acho assim, eu vejo muito, que hoje nós temos bastante parceiro aqui na Certip, é que hoje, né, a questão do tema que nós vamos falar, que é sobre o microempreendedor, o contador acaba se destacando por estar agregando a tecnologia, né? Porque eu já, antes de lhe chamar aqui, eu vi lá suas redes sociais, eu vi que você tem um site, é bem ativo ali no mundo digital, né? E assim, levando aqui para o nosso tema, que é o MEI, ele precisa de computador, né? E eu quero começar te fazendo uma pergunta para introduzir. O que é um microempreendedor individual? Certo. O que é o MEI, né? O MEI nada mais é do que aquele
pequeno, eu vou dar a primeira definição mais legal, digamos assim. O MEI ele é um pequeno empreendedor que trabalha de forma pessoal, né? Trabalha sozinho, digamos assim, que pode ter um funcionário, não pode ter sócio, precisa, eh, não pode ter outras empresas. eh, então, esse é o MEI, É né? para quem está começando ali uma atividade, Exatamente. né? E Mas qual é a minha definição? Eu entendo o MEI da seguinte forma, que o MEI precisa ser visto, para quem é empreendedor de verdade, como o sim, primeiro passo que você dá, primeiro degrau primeiro da degrau escada. que você dá, exatamente para se tornar um empresário de verdade. Ou seja, um Sim, empreendedor para se tornar um empresário. sim, Entendeu? O cara que é um empreendedor, o empreendedor é aquele que está sonhando ainda. O empresário é aquele que já conquistou alguma coisa. sim, Então, você que é um empreendedor, você que ainda está só sonhando, você precisa dar um primeiro passo. O primeiro passo é você se formalizar para poder você começar a conquistar alguma coisa. sim. E uma das atitudes que envolve esse primeiro passo é o MEI se formalizar. A pessoa em si se formalizar, né? Que depois que se formaliza, se torna um MEI. Quais os benefícios que você acha que tem quando um MEI, uma pessoa começa a se formalizar como MEI? Bem, são vários benefícios, mas eu vou destacar alguns, né? Olha, o primeiro ponto é que você começa a existir de verdade como um empresário. Então, você começa a gerar um crédito para você, eh, você pode começar a, a trabalhar de forma legalizada, formalizada. Então, você não precisa se preocupar com amanhã chegar um fiscal no seu negócio, Você batendo na porta. já é visto de outro, com outros olhos, né? Sem dúvida. Então você não vai ter aquele medo de que vai chegar alguém e fechar o seu negócio, porque você está formalizado. Então, esse é um outro ponto muito importante. Então, você começa a ter um crédito, você começa se formalizando com as licenças. E o terceiro grande benefício é que você tem alguns direitos, porque quando você é MEI, você paga o INSS. Sim. Então, você pagando, você vai ter direito a, se você for uma empreendedora, uma mulher, se você engravida, você tem direito ao salário maternidade. Então já é um benefício bem. Muito bom, entendeu? Porque se você vai ter que se afastar por um período, então você vai receber ali um salário mínimo por um período. Então, se você fica doente, você tem acesso ao auxílio-doença, que é Sim, outro benefício muito bom. Entendeu? Ah, é só um salário mínimo. Mas um salário mínimo faz muita diferença para quem tem com certeza. necessidade, quem E, passa por necessidade. e como você falou no início, pode assinar ter um funcionário, então acaba dando oportunidade para outras pessoas, né, também. Exatamente. Você pode assinar a carteira de um funcionário, aí você dá a oportunidade para uma pessoa, né, poder ter uma vida melhor e também você melhora de vida porque você aumenta os braços trabalhando para você, né? Então você consegue aumentar o seu faturamento e você consegue crescer mais rápido. Então você Hum, crescendo mais rápido, você daqui a pouco vai poder deixar de ser MEI e você não pode ter medo, né, de deixar é. de ser MEI, porque tem muita gente que acha que deixar de ser MEI é uma coisa horrível, Tem mas não gente que é. tem medo, né? É, Tô crescendo, né? Aí eu vou te fazer uma pergunta só quando chegar lá no. Mas eu tenho outra aqui que já tá quentinha. tá, tranquilo. Tem muita gente que se ilude em dizer: eu não preciso de contador. Eu sou um microempreendedor, eu posso ir só no Sebrae, ou eu posso ir na internet, eu abro lá eu mesmo. Como é que você, como profissional da contabilidade, né? Que hoje eu vejo que é um profissional mais capacitado para poder dar esse tipo de assessoria. Como é que você vê essas pessoas que dizem que eu não preciso de contador, né? Eu não, eu abro ali eu mesmo, vou ali, nem uma house tem hoje mais, né? Mas eu abro aqui no meu celular. Quais são as consequências? Como é que você vê essas atitudes hoje? Veja, é muito, muito, muito comum isso, né? A verdade é que a gente tem milhões, na verdade, eu não sei te dizer exatamente o número de MEIs,
Todo dia que tem e-mail existe abrindo. hoje, mas são na casa dos milhões de MEI. E só para ter uma ideia, o último dado que eu tive acesso, que eu consultei, tinha mais de 3 milhões de MEIs devendo o governo. Isso por quê? Porque o MEI abre o MEI por conta própria, aí ele deixa de pagar o MEI e fica devendo. Então não é só abrir. Quando É, você abre, você tem alguma. tem uma série de obrigações que você precisa fazer. Então, se você não faz, você vai ficar devendo para o governo. Aí vem Então, multa, tem juros. multa, tem muita dor de cabeça para você. Então, o que é que acontece? Você precisa, no mínimo, ou você tem um acompanhamento de um contador, ou você precisa ser um tipo de pessoa que você vai atrás da informação numa fonte segura. Né? Sim. Você pode ir atrás lá no portal do empreendedor, do MEI mesmo, no site do MEI, que é o www.gov.br/empresas e Só colocar no Google que já bota lá dá o no Google, site, né? enfim, eu esqueci o nome do site agora aqui, Mas, mas você acessa lá Portal do Empreendedor e entra no site do governo, que tem sim. várias empresas lá, mas que fazem propaganda, Ó, né? e Rogério, e é, e é muito arriscado isso também, entendeu? Porque assim, eu vejo a importância do contador também nesses casos, porque você, como contador, já faz isso que diariamente. Então, o risco para você fazer alguma coisa errada, né, ou ir numa fonte que não é confiável, é o mínimo. Então, como você falou, tem muitos sites que parecem bastante com o do governo e não Sim, é. é, Então, é você importante ter um contador ali do lado. Sim, você se enganar, né, entrar num site falso e fornecer várias informações suas, isso é muito comum também, né, É. acontecer isso. Então é preciso ter, se você quer fazer por conta própria, eu só recomendo você fazer isso se você tiver um bom conhecimento, né, costume com essa parte de tecnologia, aí tudo bem. E se você for atrás de informação, for estudar o mês, se manter atualizado. Mas a questão que fica é: Então, é só será se vale a pena você gastar tempo, gastar energia é isso que eu para ia fazer falar. isso, É. para ir atrás disso, para se manter atualizado, para poder, ao invés de ir atrás E não de. é caro, né? Um contador hoje não cobra Não, caro, para MEI não, para MEI é entendeu? muito barato, né? Para Barato, então. um tipo de empresa é caro, na verdade, mas para MEI especialmente, a gente cobra muito barato. Qualquer É, contador que atende MEI cobra um valor bem baixo, né? bem baixo, porque a gente sabe que o MEI ele não tem condição de pagar um valor É. alto. E assim, o MEI, né? O empresário que sonhou, tá ali, abre um MEI, aí vai seguindo o degrau e tem o contador do lado, acaba que os dois crescendo junto, né? Um MEI que vende, assim, tem um limite, né? Você vai já falar isso, mas está aqui a importância de ter um contador do lado, porque eu acredito que o MEI ou qualquer outro empresário, tipo de empresa, ele tem que estar ali vendendo, né, cuidando de outras coisas. Sim, porque esse é o grande problema, o principal problema do empresário que não quer ter um contador, né, do MEI que não quer ter. Eu chamo de empresário mesmo, né? Porque Uhum, você, se você quer ser empresário, mesmo sendo MEI, você é tem que possível. incorporar Sim. essa visão de empresário. Você, você querer fazer o trabalho que você não deveria estar fazendo, entendeu? Que é de um outro profissional. Ah, mas é fácil. Bem, realmente, As consequências vêm é depois. fácil. Mas é um fácil que, se você não tiver atualizado, pode te Tem a custar habilidade. muito caro depois. É muito comum, eu pego muito casos assim de pessoas que acham fácil e, quando vai ver, tem uma dívida de R$ 7.000 para pagar. Porque eu pesquisei antes, né? Não é só abrir o MEI.
tem algumas obrigações que o MEI tem que Com enviar? certeza. Quais são elas? Veja só, as obrigações principais do MEI, a primeira é o DAS mensal, que ele precisa pagar, né? Então ele tem sempre que ficar pagando o DAS todo mês, sempre no dia 20 do mês subsequente, ou seja, do mês seguinte. E o que que é o DAS? É aquele impostozinho do MEI que ele tem que pagar, Sim. que vai variar dependendo do teu tipo de MEI. Tu vai pagar entre R$ 70,60 até R$ 76,60. Então depende da atividade que você exerce no MEI. Quem envia esse é o imposto, o Aí, enviazinho é o contador ou ele se você consegue tiver um contador, o contador vai ficar enviando para dando você. aquela assessoria, né? Mas isso. Mas se você não tiver, é função sua buscar ou no site lá Mas do nem todo MEI. mundo tem esse É, esse conhecimento técnico de ir lá, é. entrar no portal, né? Ou Então, né? via ao. Tem aplicativo do governo também que você pode puxar isso. Mas é muito comum a pessoa acabar sem querer achando que, Que que, sabe, que né? Que abriu. conhece. Não, achando que abriu no site do governo, abriu Ah, e em alguma pagar. empresa privada. Ela abre numa empresa privada, pagou uma taxa para essa empresa privada, é comum demais, isso Sim. acontece muito, muito mesmo. Aí ela paga uma taxa lá de cento e tantos reais para abrir, ou seja, o custo de você ter um contador Sim. praticamente. Ela paga uma taxa para abrir, sendo que ela tem todo o trabalho que ela teria se ela abrisse de Uhum. graça no Sim. no portal do empreendedor. Aí ela puxa as taxas por um aplicativo, enfim, ela faz tudo por um aplicativo, mas ela paga É. pelaquilo. Ela a pessoa tenta economizar e acaba E gastando acaba mais. gastando mais, entendeu? Uhum. Sendo que se ela tivesse contato com uma pessoa Com o através de um contador. contador, ela teria que pagar, obviamente, mas ela pelo menos não estaria sendo enganada, né? Sim. É, Hoje não é desculpa você: "Ah, mas eu não conheço nenhum contador", mas a pessoa deve ter um contador conhecido. nossa, Você contador tem joga demais. no Aqui em Google aí, Teresina, toda esquina tem um é, contador. E tem muito contador bom aqui em Teresina. Tem aqui muito, tem tem muito, muito. contador competente Sim, mesmo, entendeu. tem muitos. Mas o que nós vemos hoje é que, ó, essa entrevista que eu estou fazendo aqui com você, de orientação, né? Mas o empresário, muitos que estão ali do outro lado da tela, ele não vê isso como um benefício, uma importância, não dá importância, né? Aí acaba que algumas pessoas fazendo por conta e depois o tombo é maior. Vem a dívida de R$ 7.000, você disse que já pegou um cliente, né? Já Que peguei. teve essa dívida. Essas dívidas vão para o CNPJ da empresa? Sim, e dependendo do tempo, e dependendo da situação, pode chegar aí para o CPF da pessoa também, Aí em fica alguns restrito o casos. CPF, não consegue É, comprar nem no CPF, né? Também. se chegar aí para o CPF, aí o CPF pode ficar bloqueado também, né? Pode ficar restrito. Outro benefício que você pode caracterizar que o MEI ele tem em se formalizar. É, Ó, veja só, eh, sem dúvida, o maior benefício do, do MEI, né, como formalização, é que você começa a pensar como empresário, né? Se você começar a pensar como empresário, começar a controlar o seu negócio, porque quando você está irregular, você não faz isso. Você não vai controlar os gastos, você não vai ter uma gestão do seu negócio, você não vai ter, vai ter o trabalho de contratar um contador, entendeu? Então, quando você não tem isso, você dificilmente vai se planejar para crescer. Então, quando você começa a se planejar para crescer, o mais provável é que você cresça, sim, entendeu? Então, é interessante porque é muito comum eu pegar o MEI que tem muito medo de migrar para ME, mas ele chega naquela situação e em 1, 2 anos ele está faturando
o que o MEI fatura por ano, ele está faturando por mês. Já aconteceu Ou várias até vezes em comigo. uma semana, né? É. Então, Não, mas eu digo isso porque já aconteceu comigo, do cara chegar e 1, 2 meses ele está sim. faturando por mês o que a pessoa, um MEI fatura por ano, Isso entendeu? era a outra pergunta que eu tinha para você, né? Se você tem algum exemplo, por exemplo, porque hoje o MEI, apesar de ser um tipo de empresa que as pessoas acham, ah, mas eu sou MEI, sou pequenininho, tem muita gente que tem a limitação de que não quer crescer, ou seja, tem um limite, o MEI, né? Você vai falar isso para a gente aqui agora, mas acaba que a pessoa que está ali por trás daquele CNPJ, quando está quase no limite, fica com medo de crescer porque não quer mudar o regime da empresa. Você tem algum exemplo prático de algum cliente que possa aí Eu compartilhar? tenho um exemplo muito bom, que foi um empresário, eu tenho que colocar entre aspas, Uhum. porque nesse caso que eu vou citar, não dá para chamar uma pessoa dessa de empresária. Mas essa pessoa chegou para mim e disse: Rogério, eu chegou uma pessoa querendo contratar para me prestar um serviço para ela, e o serviço custava, era um serviço de R$ 50.000, e eu precisava emitir nota. Ah, Eu fui obrigado a negar, negou porque 50 mil reais. foi. Ele negou R$ 50.000 porque ele não queria ser excluído do Simples. Meu Eu Deus. fiquei, eu Não olhei queria para a emitir a nota pessoa, fiscal, no caso. ele não queria. Aí eu fiquei assim. Por isso que eu disse, empresário, entre É, aspas. Porque se a pessoa tem medo de ganhar dinheiro, não é. pode ser chamado de empresário. E aí foi Entendeu? uma oportunidade Isso foi um caso real que aconteceu, entendeu? Poderia ter começado a crescer. ali, é A o pessoa, quando pontapé. ela perde esse tipo de oportunidade, dificilmente aparece outra. Então, você pega uma oportunidade dessa, aí vem outra, e vem outra, e vem outra, entendeu? E é aí que você cresce. Sim. Então, se você não tem coragem de pegar, por medo de que vai ter que pagar, porque o que é que a pessoa pensa? Ah, eu vou ter que pagar contador, tem que pagar imposto. Então a pessoa fica com medo disso, sendo que, poxa, você vai faturar 50.000 ali de início, aí você vai ter um lucro, não vai ser lucro de 50.000, mas vai ter um lucro ali Sim, assim, bom, maior do que você está acostumado a ter. 50 mil já é um. Porque hoje É, o MEI tem um limite, né? Qual o limite que é o MEI, R$ 81.000 por ano, né? Que vai dar dividindo uma por média de 6.750 por mês. falei, só nessa venda Só de não 50 é mil 50 mil. já quase o que o É, MEI poderia fazer no ano, né? exatamente. Poderia ter mudado o regime da empresa. Ele ia ter que, no caso dele, ele ia ter que sair do MEI. Pelo faturamento que ele já tinha acumulado, ele seria obrigado a sair do MEI. Mas ele não teve coragem de pegar, porque ele Uhum. não queria, porque ele não sabia se depois ele ia conseguir ter mais vendas para manter, o que é uma bobagem. Sim. E assim, a questão de se formalizar como MEI é um dos pilares, né? Mas, por exemplo, se essa pessoa que recusou isso tivesse uma consultoria também de um contador em Isso. relação à gestão financeira, né, a questão da formação do preço também, todo um estudo por trás de um profissional da contabilidade, e com certeza ela não teria recusado essa Sim. proposta. Inclusive, quando ele me Entendeu? procurou, ele já tinha recusado. Entendeu? Aí Se você ele mostrou, tivesse me procurado antes, eu não teria aceitado que ele tivesse mas você chegou a recusado. mostrar para ele o que foi que ele perdeu? Como já tinha passado, eu fiquei tão irritado que eu fiquei, Esse poxa, não, um cara rapaz, desse que rejeita 50.000, esse aí não tem futuro, não. Então não vou nem perder meu tempo. é, Sendo sincero, são exemplos que nós estamos citando aqui que é para quem está ali do outro lado e estiver nessa situação, ah, eu estou faturando aqui, estou bem no limite, então essa seria a melhor hora da pessoa mudar de regime, sem estando ali no dúvida, limite. sem dúvida, porque o que que acontece? É, a maioria dos MEIs, eles esperam ser desenquadrados de ofício, ou seja, à força,
Quando o Sim. governo diz, "Ô, saia do MEI", eles esperam isso acontecer para eles migrarem. Sendo que, na verdade, o melhor é você escolher o seu momento. Ou seja, você ainda não faturou mais do que o limite, mas você Uhum. sabe que está muito perto e que isso vai acontecer em breve. Então É você já se planejamento, né? planeja. Se Planejamento. planeja, exatamente. Ou seja, você escolhe o seu momento. Sim. Porque você escolhendo o seu momento, você consegue planejar ali o caixa da sua empresa, você sabe quando é que vai acontecer. E é nesse Se você momento. não faz isso, você vai ter que esperar um momento. E muitas vezes a pessoa é pega de imprevisto. A pessoa está acostumada a retirar da empresa um valor X, aí não pode mais tirar aquilo, porque os custos da empresa aumentaram. Uhum. Então ela se É. complica todinha. Nesse momento de crescimento que precisa, é, mais do que no início, né? Porque no início precisa de um profissional para poder errar menos, né? Sim, Ou às vezes nem errar, né? é. Porque quando você tem uma pessoa que entende no que é o seu caso, orientando, dificilmente o empresário vai errar, O entendeu? ideal seria a pessoa, desde o início, desde antes do início, na verdade, desde o planejamento do negócio, ela já ter o acompanhamento de um profissional. E isso é o ideal, né? O ideal é isso. Por quê? Porque um profissional, um contador, ele consegue te Vai ajudar direcionar, do planejamento até a execução. sim, Então, é muito bom você ter todo esse acompanhamento, porque você vai conseguir fazer um planejamento em toda a esfera, não só da parte fiscal do negócio, não é só o que que eu. Você vai saber o que que tu vai pagar de imposto, mas também vai saber, consegue saber ali a parte financeira do seu negócio. A gente sim. consegue planejar essa parte para você também. E até encurtar certos caminhos, né? Porque com certeza você pode ter um cliente no mesmo segmento, uma situação que um outro cliente passou, e ver que esse cliente, no caso do MEI, pode passar, você já tem a Sim, experiência sim, ali é de, verdade. Isso é verdade, isso né? acontece também, né? E encurtar caminhos não só nesse sentido de dar exemplos, de mostrar exemplos, mas também encurtar caminho a algumas burocracias, algumas documentações que às vezes a pessoa precisa, mas ela não faz a mínima ideia, Uhum. né? Às vezes é uma coisa simples, mas às vezes é uma coisa complexa que ela não sabe, mas a gente já passou por aquilo Sim, já tem a em outros experiência. casos, então a gente já sabe como resolver aquele problema. Porque Sim, o contador, querendo ou não, embora seja algo que a gente tenta não ficar tão associado, mas a gente é muito bom em resolver burocracia, com né? certeza. E a burocracia de todo tipo a gente consegue resolver, né? A gente não Uhum. gosta muito de ficar Mas associado a essa faz imagem, parte, né? mas faz Faz parte, a parte do gente dia é a dia. bom de resolver isso. E o cliente, no caso o empresário, o papel dele é pagar um especialista para poder resolver esses problemas para ele, porque ele tem que se preocupar em vender, em fazer a empresa girar, ir É, atrás de contrato, e é por né? isso que o empresário, quando ele contrata um contador, ele normalmente cresce. Por quê? Porque ele para de se preocupar Com com problema, o problema, com burocracia, burocracia e passa a se preocupar com o negócio em dele. lucrar, em ter Isso lucro, mesmo. em aumentar as E não é caro. vendas. Você começa com o mês, Não, não é caro, não é. entendeu? Mais caro é quando você ultrapassa o limite e você tem que corrigir, né, os problemas, aí vem a multa, né? É, E aí eu já vou chegar em outra pergunta para você, porque não é só abrir um MEI, mas o que é que o contador precisa fazer além do DAS, né, que você falou mensal, que o cliente com a assessoria do contador ele pode ter aquela comodidade de todo mês estar recebendo, né? Mas tem alguma outra obrigação que o pronto, contador a gente precisa enviar? tem sim. Perfeito. A Pois gente até arrocha. começou, mas não terminamos a responder Pois essa é. pergunta. Tem sim, tem a declaração anual do MEI que precisa ser feito. Uhum. E para poder fazer essa declaração anual, é importante que você, né, que o empresário, que é o MEI, ele faça um controle do que ele ganha todos os meses. Então, ele tem que anotar ali o que ele Sim. ganhou todo mês. É importante também anotar as despesas dele, mas para a declaração é as vendas. O que que foi que ele vendeu todo mês para E tem poder no sistemas próximo hoje que faz ano. isso, né?
esse tem gerenciamento, sistemas, mas sistemas baratos. no mínimo, no pior dos casos, ele precisa anotar isso num papel. No pior dos casos. Sim, porque está É, começando, né? exatamente, no pior dos casos. Mas o ideal é ele usar um sistema informatizado, entendeu? Especialmente em nuvem, é o melhor O tipo de contador consegue ter acesso, sistema. né? De Isso. forma em tempo real. Exatamente. É o melhor. Agora, se você ainda não está nessa fase, ainda não tem dinheiro para comprar para assinar um sistema desse, então você anota pelo menos num papel ou no O ruim é não Excel. fazer. O pior é não fazer. A gente tem que ter esse Sim. controle, entendeu? Aí, mas você pode ir aos pouquinhos também. Começa no papel, depois vai para o Excel, do Excel vai Isso. para um sistema desse pago, porque você vai se adaptando até o seu negócio ir crescendo cada vez mais. Então, no ano seguinte, aí vamos lá, já fez a DAS mensal, a Declaração declaração anual. anual, sendo que você anotou tudo. Então você Uhum. tem as informações reais para declarar no E o ano, não contador, é preci- inventar e o contador precisa disso, né? De isso, informações porque concretas. na verdade é muito comum a pessoa inventar, não, declara aí E 50 quando mil. um MEI precisa de um empréstimo, é fácil conseguir um empréstimo para microempreendedor? Então, normalmente não é tão fácil assim não, Precisa entendeu? comprovar, no caso, Você precisa, é interessante você tem que ter nota fiscal, pelo menos das compras, entendeu? Dependendo da onde você vai pedir, né? Uhum. Ou as declarações anuais do MEI, né? Então, por exemplo, aqueles CRED, amigo, coisa assim, você vai Sim, precisar das notas, começa assim, né? né? Aí depois vai aumentando o limite, muda o porte da empresa. Isso. Mas assim, é, crédito para MEI é bem fraco mesmo. Você consegue pouco. Tem um Tem limite, né? tem, mas você é um pouco mais difícil. Você É, consegue ela de 5 a no máximo 20 mil em casos raros que você consegue de empréstimo. entendi. Então, o empreendedor tem que ter essa expertise de, por mais que ele consiga um empréstimo, ele fazer aquele dinheiro girar e multiplicar para ele fazer novos investimentos, né? Sim, E com para isso certeza. também o microempreendedor, né? A pessoa que está ali começando, ela tem que se especializar para poder se diferenciar, se capacitar, né? Fazer cursos, né? Tem vários cursos online aí. Não é só ali investir e também saber investir, porque se o microempreendedor pegar um valor desse e não tiver, no caso, o contador do lado para poder direcionar, ele acaba gastando aquele dinheiro com outras coisas. Acontece muito quando um microempreendedor tem o dinheiro e acaba misturando com as contas Então, pessoais. microempreendedor ter dinheiro é difícil, né? Mas, mas Mas quando tem, tem né? misturar com as contas é comum demais, entendeu? É a coisa mais comum que o MEI faz é misturar conta pessoal com conta de empresa. Não só o MEI, né? Mas em Empresário regra, né? também, empresário ME, todos misturam, né? Mas o MEI ele já faz isso Quase que automático. automaticamente. Só que é até permitido, na verdade, o MEI fazer essa mistura, né? Não tem problema dele fazer, é legal. Sim. Só que não é aconselhável, porque se você faz essa mistura, você, na verdade, está jogando contra você próprio. Você não consegue separar o que que é da empresa, o que que a empresa lucrou de verdade, o que que é gasto seu de verdade, entendeu? Então, como é que você vai É. crescer? Não Até dá. para chegar, no caso, fazer uma demonstração, né? Que vocês É, fazem hum, contador para apresentar para um banco, alguma isso coisa, não tem como. não tem, ó. Se você mistura tudo, é por isso que MEI tem tanta dificuldade para ter crédito, é porque ele mistura tudo, entendeu? Mas Ele separa, com a assessoria do contador aqui não vai ter esses problemas, né? sim. Se a E se, pessoa se procurar. seguir, né? Se seguir os Se conselhos seguir. também. Então, Rogério, vamos encaminhar aqui para o final. Eu queria que você desse aí uns conselhos para o MEI que está começando, que está sonhando primeiro, né? Nem começando.
Acordou de manhã, não, você é um microempreendedor. Dá uns conselhos aí para que eles evitem esses erros, né? E consigam crescer aí sem ter prejuízo financeiro, né? Que é o que acontece muito. Perfeito, vamos lá. Ó, a primeira dica que eu dou é que você estude. Você precisa aprender, né? E se você tiver muita dificuldade, é interessante você, não tenho condição hoje de contratar, já começar contratando um contador. Então contrate pelo menos uma consultoria ali uma reunião com o contador. Uma horinha, meia hora já Faça faz uma uma diferença. consultoria com o contador. Pronto. Ali o contador vai conseguir te explicar no o geral, principal, entendeu? Vai entender ali o que que tu quer, ali entender o teu negócio e vai te dar alguns apontamentos para tu conseguir começar o teu negócio, Sim. entendeu? E você vai poder conseguir tirar algumas dúvidas também, né? Então, você não começa totalmente perdida, você É. já começa orientada. Às vezes a pessoa vai no sentido de fazer uma coisa e depois da consultoria acaba, não vou fazer mais isso, porque teve um direcionamento, né, Sim, com o sim, contador. verdade. Isso é muito importante, porque é muito comum o MEI, né, que começa sozinho, sem assessoria, cometer erros, como tem um erro, né, que eu vejo que é um erro que está acontecendo muito comum, que é um erro do MEI que ele acredita muito em fake news. Né? O MEI que acredita, ele Porque ouviu alguém não, ouvi falar, dizer que lá não é, diz quem disse. é. Não, e às vezes até a gente sabe quem foi que disse. Aham. Eu não vou aqui citar, Não, cita mas tem uma fonte. É porque sim. tem um profissional que, Uhum, que ele passa algumas informações que é interessante para esse profissional. uhum. Então, ele passa informação, e aí o que que acontece? A pessoa vai lá na Cefaz, o comerciante, ele, ele é desenquadrado do MEI pela Cefaz por excesso de compra. Então, ele vai, se informa com esse, vou dizer logo, é o Ah, vendedor, entendeu? Os só não vendedor. diz o nome. Não, mas é porque são vários, na Sim, sim. Não, verdade. e a gente tem que ser que Tem bater na realidade, entendeu? vários vendedores que estão dando conselhos aí que Aham, não deveria estar dando para MEI, e que eles dizem que é só chegar na Cefaz e pagar a taxa lá que volta a ser MEI, o que uhum. não é verdade, entendeu? Então isso daí é uma coisa que eu já peguei vários casos, aí tem MEI que prefere acreditar no vendedor, entendeu? Que é um Então, absurdo. é. Então, tá vendo aí, né? Procura um contador que é o profissional mais capacitado para poder dar essas orientações. Tem aqui meu amigo Rogério, tem as redes sociais dele aqui, aqui embaixo, arroba, né? Qualquer dúvida. Temos também vários outros parceiros também da Certip que podem estar orientando você que está pensando em abrir um MEI ou você que já tem um MEI ou até outra empresa e precisa de uma assessoria, tá? Então, para acompanhar esse episódio, você pode seguir aqui as nossas redes sociais, está passando aqui embaixo. O arroba do escritório, Contador Rogério Osterno. Asteno. O escritório tem Instagram Não, eu uso o mesmo? meu Ah, pessoal o seu mesmo. mesmo. Então nós vamos finalizar aqui agradecendo o nosso amigo parceiro e vamos dar também um brindezinho aqui para ele, ó, Opa, aqui de coração, né? Agradecer aqui pela participação com esse conteúdo riquíssimo aqui. valeu. E já deixo aqui o convite para um outro assunto, né? Porque assunto em relação à contabilidade e empresário é o que não falta, né, Rogério? Perfeito. Não, tem muito. Até esse aqui dava para Ah, esse dobrar o aqui já está assunto com aqui. quarenta minutos, A gente né? podia ficar aqui mais uma hora conversando. É muito Então, assunto. gente, obrigado, Rogério, viu? Valeu, foi um E prazer. seja bem-vindo aqui para os próximos também. Perfeito.